Yuri, no programa de hoje, a gente vai atender aos apelos, aos pedidos, aos gritos de socorro, tipo do Aerosmith. I'm not crying Isso. when I met you. Sabe aqueles gritos melódicos? Sim. A galera grita, tipo, pelo amor de Deus, fala de Tesouro Selic, fala de Tesouro PCA. Então, o programa de hoje, a gente vai pegar dúvidas que chegaram pelo Telegram e também pelo TikTok. Natália Arcuri, a galera tá aqui junto com a gente gravando. A primeira de todas veio pela galera do TikTok e eu acho que ela é válida pra explicar outras coisas. Tá. A galera quer saber, Natália Arcuri, você vive de dividendos? Olha ali pra aquela câmera da Olha verdade. pra câmera da verdade. Aquela lente. Hoje você vive de dividendos? Hoje eu vivo de dividendos. Beleza. E que tipo de dividendos? Conta pra gente. Principalmente dividendos de fundos imobiliários. Então, eu tenho uma carteira com 12 fundos imobiliários, uma carteira que é diversificada entre fundos de tijolo, fundo de papel, fundos de logística, enfim, né? Tem uma diversificação ali nesses fundos, alguns mais agressivos, outros mais conservadores. Eu gosto de fundos com contratos atípicos, eles pagam menos dividendos, mas também me protegem por outro lado. Então, é essa carteira, basicamente, que hoje paga o meu salário. Então, a Natália do passado trabalhou muito, investiu muito junto com os meus filhos juros compostos na renda fixa, me proporcionaram um montante que hoje pagam o meu custo de vida. Fundos imobiliários é renda fixa? Fundo imobiliário é renda variável. Então, como é que funciona, assim, né, em linhas gerais, um fundo imobiliário? O fundo, né, como se fosse um condomínio, ele possui, né? Ele compra pedaços de ativos reais, no caso de fundos de tijolos. Então, por exemplo, tem shopping centers que fazem parte de fundos. Então, o shopping pode ser ou 100% comprado, né? Pode ser que o fundo seja 100% dono daquele shopping, ou pode ser que o fundo seja dono, sei lá, de metade do shopping e de outros shoppings também. Então, isso é comum. Prédios de escritórios, prédios de hospitais, prédios de faculdade. Você acha, né, que aquele prédio, de repente, onde você para o seu carro, onde você vai no seu médico, é de uma pessoa, muitas vezes ele é meu. E ele pode ser seu também. O bom dos fundos é que você pode comprar uma participação pequenininha na bolsa de valores. Então você entra lá, coloca o código do fundo e compra o quanto você quiser. Fundos imobiliários pagam dividendos, em sua maioria mensalmente. Então todo mês cai um dinheirinho na minha conta sem cobrança de imposto de renda. Eu tenho que declarar, né? Sou obrigada a declarar isso, mas eu não pago imposto sobre esses dividendos dos fundos imobiliários. Por enquanto, né? Porque a galera tá de olho nos dividendos. E outra coisa, muito cuidado com fundos imobiliários, porque teve o boom dos fundos imobiliários ali perto da pandemia, né? Sim. Um monte de gente, um monte de influencer falando sobre fundos imobiliários. Muitos amigos meus entraram e falaram, não, essa é a minha vida, porque é uma coisa mais estável. Sim. Né? Então, assim, nossa, calma, uma volatilidade menor e tal, não sei o que lá que aconteceu, veio a pandemia. Sim. E aí aqueles fundos que os caras estavam ali investindo, todo empolgado, cara, do nada desvalorizou, assim, afundou. Afundou. A volatilidade foi altíssima, ou seja, cuidado, é renda variável, tá bom? Pode falar, Natália. Exatamente, fazendo este alerta, mas outra coisa, para quem tem uma estratégia de composição de renda passiva, quanto mais o fundo cai, para mim, é ótimo. Porque você compra mais... Eu compro mais barato, então o meu dividend yield daquela cota que eu comprei mais barata é melhor. Então, se antes eu tinha um dividendo proporcional de 6% ao ano, se a cota cai, pode ser que ele vá para 6,5%, para 8%, mas é importante lembrar o tamanho dessa queda. Pode ser que o fundo se derreta. Por isso que antes de entrar em qualquer fundo, a gente analisa os princípios e os fundamentos de cada um deles. Veio uma pergunta aqui, se você investe... na verdade, a pergunta não era essa, mas a minha vai ser, né? Se você ainda investe em fundo de ações... Hoje eu tenho ETFs fora do Brasil e de renda fixa norte-americana para ter uma parte do meu patrimônio dolarizada. Mas fundos de ações eu me desfiz de todos que eu tinha recentemente. Que eu prefiro ter a minha própria estratégia de ações
do que colocar sabendo do que eu sei hoje. Mas lembrando que eu não sou parâmetro, tá? Existem bons fundos de ações. Pergunta pra mim. Você coloca seu dinheiro em fundos de ações? Cara, eu fui, assim, desiludido com fundos, né? Eu tive uma desilusão. Porque você entendia que tinha vários fundos ali que basicamente o cara monta pra pegar a sua taxa de administração dele ali e te larga lá, entendeu? Exato. Ah, não rendeu, rendeu. E aí você começa a entender que tem pessoas que fazem bem feito o trabalho. Sim. São raros, tá? São raros. Hoje eu acho muito raro, assim. É difícil você saber quem é que faz um bom trabalho. Então, assim, hoje eu invisto a dedo, mas eu invisto em fundo de ações. E achei o meu perfil, porque também você tem que pegar um gestor que, além de ser aquele mesmo perfil, você não pode pegar um gestor que muda toda hora na empresa e tal. Não pode ser uma profissão. Tem que ser o cara que leva aquilo como, mano, quase um foco da vida dele ali, exato. entendeu? Não, é uma profissão? É uma profissão, exato. Então ali você tem um grupo de 3, 4 que os caras, mano, não, eu tenho esse perfil. É muito claro, eu faço isso, aquilo e tal. Então, assim, dentro de um fundo de ações, é capaz também de você ter um fundo que diversifica. Então, você também poder... Cara, aí depois eu invisto, mas eu não posso falar qual é meu fundo. Não, e assim, fundo de ações, né? Ou qualquer fundo que você vá entrar, é importante olhar o passado, porque você vê, inclusive, como foi o desempenho daqueles gestores, daquelas gestoras, nos momentos em que a bolsa subiu ou que a bolsa caiu. Então, assim, se aquele fundo que você está entrando teve um desempenho praticamente igual ao Ibovespa, por exemplo, mas nem a pau você tem que entrar nesse negócio. Não. Se aquele fundo teve um desempenho muito parecido com o CDI, nem a pau você vai pagar uma taxa de administração para fazer aquilo que o Tesouro Direto faz para você, entendeu? Não tem por que você fazer um negócio Se não é melhor desse. você entrar no ETF ou você comprar a ação da Ibov lá e você ter a ação da Ibovespa que vai dar um resultado parecido. Então, assim, você não precisa pagar a taxa de administração, entendeu? Pega o ETF de Bovespa e pronto, vai ser feliz. Excelente. Renda fixa, CDB, segue sendo uma boa opção para 10 anos? É Yasmin Rodrigues que fez essa pergunta. Yasmin, você sabe que eu sou a pessoa da renda fixa. Eu construí meu patrimônio com renda fixa. Eu acredito na renda fixa, ainda mais que o Brasil é o país do juro real mais alto do mundo. Isso é péssimo por um ponto de vista para a economia? Sim. Para investimentos, para aplicação de dinheiro na tal da economia real, porque quando a taxa de juros está alta, o dinheiro também vai para que a gente chama de os rentistas, né? Vou ganhar dinheiro sem fazer esforço, sem colocar aquilo necessariamente numa economia real. Ou seja, estou aplicando dinheiro numa empresa, estou colocando dinheiro na minha própria empresa. Mas se você for pensar que se você for pegar dinheiro emprestado como pessoa física no Brasil, você também vai pagar as taxas de juros mais altas, eu sempre prefiro receber taxa de juros e acumular esse dinheiro com a força dos juros compostos do que ter que pagar a taxa de juros. Então, sim, renda fixa continua sendo um excelente investimento no Brasil, até porque a taxa continua alta, lembrando que a Selic está 11,75% no ano, enquanto o IPCA, ou seja, a inflação média, está perto de 4,5%. Então, a nossa taxa de juros real é muito alta. Para quem mora no Brasil, é uma excelente oportunidade. Principalmente se você conseguir travar essa rentabilidade ali, que ainda tem, a gente consegue encontrar bons pré-fixados a 13, 14. Inclusive, a gente falou sobre renda fixa tokenizada, que vai pagar 15, 16. Você consegue levar isso para o prazo de 3, 4, 5 anos. Debentures também tem, inclusive, poucas pessoas falam de debentures. Eu gosto muito de debenture, principalmente quando é pré mais pós, então adoro uma debenturezinha assim. E aquela que a galera fica gritando, IPCA que são mais 9. as incentivadas. E aí, vamos lá, time! Vamos! Adoro. Dúvida da Poliana, que chegou pelo Telegram, lá no meu grupo fechado. Entra lá no meu Instagram, você vai encontrar o link para o Telegram. Por onde começar? Adorei essa pergunta. Por onde começar? Quando não sobra nem rende dinheiro. Essa pergunta é boa. O primeiro passo para qualquer plano financeiro que inclua investimentos, e todo plano financeiro precisa incluir investimentos, são objetivos. E essa minha história, para mim, ela é muito válida e eu uso ela, né, de forma didática para ensinar as pessoas, porque eu sempre tive metas na vida, Yuri. Se eu não tivesse tido esses objetivos, esse foco praticamente desenhado, né, todos os meus objetivos de vida, que eram não só de longo prazo, mas de curto prazo também, eu não teria investido dinheiro nenhum. O primeiro passo é desenhar suas metas. E muitas vezes a gente tem medo de desenhar as nossas metas e de se
comprometer com um sonho muito grande. Eu tenho muitos alunos e alunas que, assim, quase que tremem na hora de colocar a meta no papel, porque você tem que colocar a data que você vai chegar naquilo, quanto custa aquilo que você quer, definir o tamanho do seu sonho. Aí a pessoa olha para ela hoje, pô, mas eu tô ganhando um salário mínimo, ou eu sou uma estagiária, ou eu nem renda tenho, ou eu faço bicos. E aí parece tão distante aquele amanhã, aquele futuro de hoje, que as pessoas, elas perdem a oportunidade de se dar, como se fosse aquele benefício da dúvida, de tentar. Como é que a gente resolve isso, né, dentro da nossa cabeça? Viu que o seu sonho é grande demais? Primeira coisa, lembra que tá lá no futuro e que a gente vai particionar este sonho grande em pedacinhos. Como é que a gente come um elefante, Yuri? A gente come por pedaços. A gente come por pedaços. E é assim que a gente faz com os nossos objetivos, com as nossas metas também. Obviamente, eu quero ficar milionária. Quanto falta? Faltam R$ 999.999. Tudo bem. Vou conseguir fazer isso até o final do ano? Sejamos realistas, né? Mas e por que não colocar uma meta audaciosa partindo de uma pessoa que saiu do mesmo lugar que você e que chegou em algo semelhante? Por exemplo, eu conheci um cara quando eu estava na reportagem, eu tinha 25 anos, Yuri, e a matéria era sobre a independência financeira. Foi a primeira pessoa que eu vi, o cara era camelô, não era o Silvio Santos, ele era camelô, e ele chegou na independência financeira dele com 33 anos, começando, tipo, do zero. Do zero. Falei, pô, se ele chegou com 33... E eu já estava com 25, né? Ele tinha começado antes que eu. Então, eu coloquei a minha meta de independência financeira para os 45 anos. Falei, se ele chegou com 33, eu tô com os meus 25, vou chegar aos 45, tenho 20 anos para isso, e depois dos 45, ainda vou ter pelo menos mais 45 para curtir a minha aposentadoria eterna. Então, ali criou-se uma nova meta. Não corte o seu sonho, não corte a sua meta antes mesmo de começar. Porque para mim, assim, se alguém já conseguiu, eu também consigo. Eu não tô quebrada. Mas ele teve condições diferentes, porque isso, porque aquilo. Beleza, então eu vou aumentar um pouquinho o prazo. Se ele saiu de uma condição diferente, eu sei que eu vou ter que me esforçar mais. Eu sei que eu vou ter que fazer mais. Eu sei que eu vou ter que ralar mais. Mas tudo bem. Eu quero aquilo tanto que o trabalho extra, o esforço extra, o estudo extra vão compensar, porque eu sei que lá na frente, indo aos poucos, eu vou conseguir chegar lá. Então, o primeiro passo é meta e cortar em pedacinhos. Então, quanto você precisa este ano para chegar naquela sua meta mais distante? Quem mandou agora foi o Fábio aqui pelo seu Telegram. Ele falou assim, bom dia, uma grande dúvida. Vi um vídeo falando sobre a proteção do FGC. Natália, antes de você responder, fala o que é FGC pra galera que não sabe. FGC, Fundo Garantidor de Créditos, é ele que garante que o dinheiro de alguns investimentos da renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, poupança e dinheiro em conta corrente, até R$250 mil por CPF? Por CPF, por instituição financeira. Então, assim, 250 no Nubank, 250 no Inter, 250 no Bradesco, até o limite de R$1 milhão. Caso essas instituições financeiras quebrem, inclusive instituições financeiras menores também, ou seja, quando você empresta dinheiro, também é válido isso, através de um CDB, por exemplo, até 250 mil você está protegido. Então, o banco para o qual você empresta através de um CDB pode quebrar à vontade e você vai ter essa grana de volta com os juros referentes àquela aplicação que você fez. Nesse vídeo, dizia ali que caso desse ruim, somente 2,6% das pessoas que investiram em renda com essa proteção do tipo CDB e etc., a Natália explicou um pouco aqui também, seriam contempladas com esse seguro de R$250 mil. Pois é. Aí a questão é a seguinte, pensa você que o FGC, ele é mantido por várias dezenas de instituições financeiras, então para você ser um banco, você tem que aderir, né, ao FGC, e você recolhe algo entre 0,1% e 0,2% do valor aplicado para o FGC. Então ele é sem fins lucrativos, o FGC, ele é como se fosse de fato uma reserva de segurança para dar liquidez e segurança aos investidores ou a galera que tem dinheiro em conta corrente, caso aquela instituição financeira quebre. E obviamente, como se fosse um seguro, gente, seguros em geral não
tem dinheiro para pagar todos os sinistros. Não tem. Isso não existe. Isso não existe. Então, acho que tem que tomar muito cuidado e a gente precisa de mais responsabilidade de pessoas que fazem conteúdo na internet, colocando esse tipo de medo, aterrorizando as pessoas, do tipo, a liquidez é de 2,5%. Mas é claro, porque nenhum fundo tem liquidez para 100%. Até porque se todo mundo quebrar junto, minha amiga, meu amigo, a última coisa que você vai precisar se preocupar é com o FGC. O FGC, o dinheiro que está aplicado. Então, assim, o FGC entenda isso como uma cautela, uma proteção quando você quer uma rentabilidade maior e você vai emprestar o seu dinheiro para um banco menor, que justamente por ser menor e ter mais risco, vai te pagar uma rentabilidade maior. Que bom que você me mandou essa pergunta, porque me parece o que a gente chama de mau caratismo intelectual. Se este episódio, esse programa deixou você cheia de dúvidas, com mais dúvidas, excelente. Esse era o objetivo. Lá no youtube.com/me poupe na web, maior canal de finanças do mundo. Vai lá que tem 100% de chance da sua dúvida já ter sido respondida em um vídeo do maior canal de finanças do mundo. Beijo pra vocês e até segunda. Pergunta capciosa. A meta afeta a mina? A meta sempre afeta a mina. E a mina sempre afeta a meta. Boa. Sempre.